O pastor Alexandre colocou aqui que realmente uma coisa muito verdadeira, né? Que os atos do STF desfaz da Constituição, vão contra a democracia e princípios e valores cristãos. E só contra os cristãos. Com certeza que a gente tem que entender que é algo espiritual. Não é algo simplesmente físico aqui, da nossa realidade do mundo. É algo espiritual, porque só a igreja que é atacada, só a igreja que tem essas dificuldades, ou seja, no fim de tudo, a igreja que está sofrendo as sanções. E é a igreja que mais tem cumprido com as determinações municipais, estaduais e federais. Máscara, isolamento, afastamento. É a igreja. Tem, inclusive, feito os cultos de maneira mais reduzida e tudo, mas, infelizmente, eles estão perseguindo a igreja, colocando um peso a mais em cima da igreja. Aquele pessoal lá, inclusive eu vi umas notícias, eu não me aprofundei muito não, porque a política nacional olha assim, mais ou menos, não estou mais imerso como no passado, na época das eleições que teve. Mas, assim, as notícias que eu vi sobre eles é que eles têm até os famosos pais de santo deles lá, o pessoal que, vamos dizer assim, unge eles e são os guias deles, né? Então, é esse tipo de gente que acompanha a corte máxima do país. Como é que a gente vai esperar que esse pessoal vai ter um respingo, uma pequena lucidez para fazer alguma coisa em prol de ser fiel ao que a Constituição diz, que só precisa que eles sejam isso, fiel ao que a Constituição fala, não precisa ser cristão, não precisa crer em Cristo, e esperar que eles façam benéfico com o povo cristão. Esse pessoal vai perseguir mesmo, porque por quem eles são comandados e influenciados é por esse tipo de gente. Verdade, por isso que é a importância de termos cristãos verdadeiros lá dentro. Eu digo até que mesmo que o cristão que esteja ocupando cargos políticos não seja tão assim fiel a Deus, o melhor é que seja para ele mesmo. Para o próprio cristão é melhor que ele seja fiel a Deus. Mas se ele não é tão fiel a Deus, mas ele tem os princípios cristãos, ele não vai deixar passar coisas que vai ferir a moral cristã, vai ferir o que Deus já estabeleceu contra a família, contra a igreja, contra um monte de coisas. Mas o ideal é, lógico, que ele seja um cristão verdadeiro e se posicione contra essas coisas aí. Mas se os cristãos eles se afastam dos cargos mais políticos, em que mãos nós vamos estar? Né? Aqui o Júnior Xavier colocou. Verdade, pastor Jean, hoje você fala do evangelho do reino para as pessoas que se dizem cristãs e elas não ouvem. Infelizmente, muitos líderes ensinam os irmãos a serem covardes. O evangelho verdadeiro realmente, né, irmão Alexandre? Muitos estão longe de ensinar o evangelho verdadeiro, mas muitos estão ensinando ainda. Graças a Deus, Deus sempre mantém aqueles 7.000 que não se dobraram, né? O Senhor sempre mantém pessoas ainda ensinando o evangelho, mas que a Bíblia diz em Timóteo, né, que os últimos dias dizem que as pessoas gostarão de ouvir aquilo que elas querem ouvir e se afastam e querem ouvir só o que agrada aos seus ouvidos, não é? A pregação hoje em dia, se você for falar sobre o inferno, igual você falou, o pessoal, logo que tu começa a falar só sobre dificuldade, o pessoal já fica assim meio atiçado. E se você falar de inferno, mesmo explicar o que é o inferno, por que a condenação do inferno, por que a gente é salvo do inferno, porque tem umas frases mentirosas no meio do povo de Deus que se tornou verdade tanto que repetida, que, não, tem gente que só vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Peraí, então a pessoa tem que amar o inferno? Claro, ele sabe a verdade do que ele está sendo salvo e para onde é que ele está indo, que é para junto de Cristo. Esse é o lugar que a gente tem que estar, aos pés de Cristo. E estamos sendo salvos da realidade do inferno. Então, todo crente tem ciência disso. Então, não existe negócio, não, eu estou com Deus porque eu amo a Deus, não é porque eu tenho medo do inferno. Mas uma coisa está ligada à outra. O próprio Cristo foi o homem na Bíblia que mais falou do inferno. Se tem alguém que fala do inferno, é Cristo. E tem gente que parece que ignora esse detalhe, né? Que é aquela história, é o evangelho fácil. Você vai cortando a cruz o máximo que for para ficar mais leve. Exatamente. Aqui, seja bem-vindo, minha irmã Leonice Leal.
ela diz aqui, a comunhão é extremamente importante, mas como não entender, com tantas mortes diárias, que esse momento devemos ser igreja em casa? É uma realidade. Realmente, o ser igreja é em todo momento. Ser igreja, seja em momento que está acontecendo esse momento difícil no mundo, e tanto no outro momento como se não tivesse acontecendo. Mas eu digo e sempre repito, se a gente pode, com todos os cuidados, estar reunido com os irmãos, por que não estar? Porque mesmo com todas as mortes, né, com tudo que está acontecendo, e eu entendo e respeito e aceito, né, é isso mesmo, porém estamos, às vezes, fazendo tudo na vida. Estamos trabalhando, estamos indo no mercado, estamos indo na praia, estamos indo resolver nossos problemas no banco, estamos indo em cartório, estamos indo a vários lugares, só não podemos ir na igreja. Às vezes nós temos essa concepção. Não, na igreja acabou virando uma coisa que parece que o problema está na igreja. Né? Não é o caso que ela está falando aqui da Leonice Leal, que eu a conheço, mas eu estou falando de uma situação geral, né? Uma situação em que as pessoas estão dizendo que como se elas não precisassem mais estar na igreja. Enquanto Hebreus vai dizer da comunhão. Claro que a comunhão ali que Hebreus está dizendo, não deixar de congregar, não significa que você tem que estar numa instituição. Se você tiver uma instituição para você ir, para te ajudar, para estar junto com os irmãos, amém, maravilha. Nós não estamos aqui condenando instituição, condenando igreja, mesmo porque eu sou pastor de uma igreja local. Mas nós estamos aqui, Hebreus vai dizer que você pode estar se congregando. Agora, muitos, né, defendem a ideia de não estar na igreja, mas está se congregando? Está se congregando numa casa com alguns irmãos? Está fazendo o que as instituições que Jesus colocou, como a ceia, como o batismo, como estar ali salmodiando, cantando, orando? Tem isso? Amém. Se tem isso, amém. Agora, esse é o pensamento que temos que ter em nós mesmos. Em nós mesmos. Nós precisamos colocar esse pensamento na nossa cabeça, né? Para que a gente não possa colocar só que a igreja eu não posso ir. E a vida ao redor, o resto, tudo normal. O Evaldo Maia diz aqui no Ceará, o comércio abriu hoje, mas os templos só podem ter 10% dos membros. Olha só. É isso que nós estamos falando. Até o próprio governo está fazendo porque nós estamos recuando e aceitando. Será que ele botou 10% das pessoas para irem no mercado fazer compra? Num mercado gigante? Quem que vai lá controlar que tem 10% de pessoas lá? Mas na igreja vai ter gente vizinha olhando para a igreja se está cheia ou se não vai. Isso é uma realidade. Detalhe, mano. Quem foi que disse que o vírus respeita esse decreto aí? Não, só pode ter 10%, então não vou infectar. Só pode, não pode, lá eu não entro. Eu só entro só se a igreja tiver mais de 10%. É uma balela que não tem nada de ciência por trás. Esses caras são tiranês, então estão mostrando essa tirania para fora. É complicado, né, meu irmão? É realmente difícil de entendermos esse tipo de situação. Aqui o Júnior Xavier disse aqui para a gente. Hoje, muitos líderes, não todos, em vez de prepararem a igreja para o que está por vir com a palavra, desencorajam a igreja com ensinos distorcidos. Bom, vamos lá. O irmão Júnior que falou, né? Muitos líderes não preparam a igreja. Por outro lado, irmão Júnior, também tem uma coisa que é verdadeiro, que é o caso do líder ensinar, mas estamos com um povo que não quer ouvir. Não quer ouvir mais o que vem do verdadeiro evangelho. Aí, voltou ele aí. Por outro lado, tem um povo que não quer mais ouvir, estão com comichões no ouvido, como diz a palavra. Né? Eles não querem mais ouvir a palavra da maneira que tem que ser. Não é, irmão Alexandre?
Nós estamos chegando naquele período, assim, a gente fala tanto de escatologia, né? Nossos canais são muito voltados para isso, até porque, se a gente for analisar, é uma coisa que eu percebi depois que a gente estuda muito, a Bíblia toda é escatológica. Já os primeiros 7 dias já mostra isso, né? Já tem um fim decretado até o 7º dia. Então, ela é toda escatológica. Então, a escatologia está nela inteira. Não tem só, não, essa escatologia é só, a gente estuda só quem quer, só se especializa quem quer. Não, a escatologia é a Bíblia inteira. Então, junto com a escatologia, a gente, uma área dentro dela que a gente entende é a questão da apostasia, o esfriamento até o tempo do fim, que é o esfriamento do amor de muitos, né? Tem gente que vai ligar isso com, o mundo está ficando pior, as pessoas estão amando menos. Também é iniquidade. Só que o amor de muitos esfriará, Cristo está falando ali do povo que se diz que professa a fé em Deus. Então, o amor desse povo vai se esfriar. Aí leva lá para a situação das 7 igrejas tipológicas, né? Lá no livro de Apocalipse, a situação de cada um, né? As que vão estar sendo repreendidas e as que vão estar sendo aprovadas. As que vão estar tendo chance de arrependimento e as que Cristo praticamente condena, né? Pelas obras que eles estão praticando. E faz aquelas ameaças. Então, nós já estamos caminhando para esse período de esfriamento, que vai só aumentar, vai só piorar. Os falsos profetas, que é uma das atividades que eu penso que vai, assim, aflorar, irmão, mas não é o falso profeta que a gente está acostumado a ver, só de falar mentira, como alguns aí, que nem aquele cara do dia 30, né? A maior cara de pau, e ele teve para dizer, depois eu fiquei sabendo que ele falou que Deus enganou ele, a conversa foi essa, e fora outros que tem por aí, né? Mas eu penso que é aqueles falsos profetas que, penso não, é os falsos profetas, igual Jesus falou, os que vão realizar sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria muitos. Quando essa turma surgir, a não saber que nós estamos realmente no tempo do fim mesmo. As coisas vão se apertando, né? Vão aparecendo cada vez mais pessoas falando coisas né, complicadas, que acabam não se cumprindo. E, infelizmente, esse é o rumo. Mas o nosso papel, o papel de ser cristão, é justamente para esses momentos, para essas situações. Você não deixar de adorar a Deus, deixar de ser um pequeno Cristo, porque um irmão do lado vacilou. Um irmão ou alguém se fez de falso profeta, ou alguém falou aquilo que não deveria falar, ou vacilou de uma forma escandalosa. Um pouco importa o que está do seu lado. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja, porque é capaz do outro se arrepender e se salvar, e Deus perdoar, e a gente ir para outro lado, porque está olhando os problemas. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente desanima porque vive uma vida meio mais ou menos. É claro que existem pessoas, a gente sabe que acontecem problemas dos mais diversos e cabeludos, vamos botar assim, problemas horríveis na vida, né? E é difícil. Mas temos exemplos na palavra do Senhor de problemas quase que impossíveis, problemas que fariam a pessoa largar Deus e a pessoa esteve perante o Senhor, ainda com os cuidados, ainda adorando a Deus, muito difícil, mas permaneceu ao ponto de perder a sua vida. Então, a verdade é que Pedro disse, quando Jesus falou assim, você também não quer ir embora não, Pedro? Com os outros que estão me abandonando, porque eu agora falei umas palavras mais duras. Pedro falou, para quem? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, eu estou querendo a vida eterna, então eu tenho que aturar o que vem. E o Senhor está me dizendo que é por esse caminho, vou sofrer isso e aquilo. Estou junto, estamos dentro. Porque o que eu quero é a vida eterna. Mas a cada vez mais parece que está sendo meio que desprezado, né? O que é a vida eterna. Isso aí vai muito, irmão, como eu falei, como é que os líderes estão preparando o povo, né? As pessoas ela não têm conhecimento das profecias a respeito do povo de Deus, as coisas são prometidas para o povo de Deus, o que está destinado ao povo de Deus, a realidade do reino de Deus, o que significa na profundidade. Isso aí são temas que a gente trata nos nossos canais. O pessoal está vivendo mais assim, de superficialidade, assim. Como é que você pode para Deus abrir a porta? Como é que eu posso fazer para andar de acordo com a vontade de Deus, para Deus me guiar nas minhas decisões pessoais? Claro, essas coisas tu vive no dia a dia, porque nós somos seres humanos, não somos anjos, né? Que vivemos numa realidade esotérica, que não precisa nem se preocupar com comer, trabalhar, vestir, beber, não é isso.
Mas essas coisas a gente tem que entender que são coisas superficiais, e o que é profundo a gente tem que se ligar. Igual a gente falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vão ser acrescentadas. Aí quando o pessoal vai levar aquele sentido de buscar pelo reino de Deus, eles pensam que não, participa do culto. Só isso. Você ir para o culto certinho, no horário certo, sair no horário certo. Tem gente que interpreta assim. O reino de Deus, Jesus está falando aqui, buscar que ele seja implementado junto com a sua, que vai fazer a justiça de Deus, nessa terra. Esse reino vai vir para cá. E junto com ele a justiça vai ser implementada. E aí você vai entender realmente o que é a grandeza do que eu vim fazer aqui, que é envolve a vida eterna. Mas tem gente que não conhece essa realidade, irmão. É só na superficialidade.